Olá pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é sobre a história da Previdência Social. Sim, nós precisamos entrar na parte histórica da Previdência para entender todo o contexto que eu vou passar nos próximos vídeos de vocês. Embora não seja a parte que eu mais goste, né, ou que eu mais gostei na faculdade, eu sei que a faculdade, provas e concursos cobram bastante esse ponto. Bom, e por onde começar, né? É importante a gente relembrar que os trabalhadores sempre sofreram e ainda sofrem com a desigualdade, né? E o desamparo estatal em relação a estes, né? Então, nós temos que entender que há muitos anos atrás, quando ocorria alguma situação de morte, de doença, né, de nascimento de um filho, não tinha esse amparo estatal, então sempre buscou auxílios externos de familiares, amigos e conhecidos. Somente em 1824 iniciou então um termo de auxílio estatal aos socorros públicos relacionados às santas casas de misericórdia, onde a pessoa buscava esse auxílio quando necessitava, mas tinha que demonstrar a carência financeira da pessoa que estava solicitando. Mas, bom, o que é a Previdência, né? A Previdência nada mais é do que um contrato de seguro, em que hoje é administrada pelo Estado, mas nem sempre foi administrada por um ente estatal, tá bom? Iniciou, então, a falar de Previdência, uma economia, uma ajuda mútua, começou entre os trabalhadores, especificamente os ferroviários, tá? Os ferroviários, então, criaram as caixas de aposentadoria e pensão, as famosas CAPs, né? E até teve uma lei depois, a Lei Eloy Chaves, que instituiu, então, e regulamentou essa situação dessa ajuda mútua entre os colegas para auxiliar aqueles colegas que tinham que sair do trabalho em virtude de alguma situação. Mas isso se expandiu para outras categorias. E como a gente sabe que a relação de emprego e de trabalho, ela é relacionada a nada mais do que um ato político, muitas vezes, e a força política que algumas categorias têm, e no passado tinham especificamente muitas, e com o crescimento industrial, a gente sabe que a expansão de reivindicações nesse sentido provavelmente ocorreu, né, uma revolta nesse sentido em busca de condições melhores de trabalho. Então, o que o Estado fez percebendo esse movimento dos trabalhadores? Ele criou o Instituto de Aposentadoria e Pensões, IAPS, e teve então mais gerência, iniciou a gerência nessas contribuições dos trabalhadores, né, para ter um pouquinho mais de administração, um pouco mais de garantia, um pouco mais de informação e transparência. Então, como eu comentei que havia essa desigualdade, essa força política das categorias, é importante, né, relembrar que havia, então, desigualdade nessa administração. Por quê? Porque a gente sabe que alguma categoria tem mais influência e isso trazeria mais benefícios àquela categoria, então voltou uma revolta dos trabalhadores nesse sentido. Então, percebendo essa revolta, o Estado fez uma nova lei, a Lei Orgânica da Previdência Social, que regulamentou de fato essa situação de uma forma mais segura e igualitária. Só que como haviam muitas categorias em muitas localidades e muita forma de administração e ainda assim alguma desigualdade em alguma parte, o Estado teve que criar uma nova forma e unificou, então, todas essas CAPs e criou, então, o INPS. Muita gente fala que vai ao INPS, que encaminhou a aposentadoria no INPS. Esse é um nome muito popular e utilizado pelas pessoas, pelos segurados. Então, quando alguém falar, não estranhem essa sigla, que se refere ao INSS, onde a gente vai chegar lá nessa história, tá bom? E uma parte muito triste que deve ser relembrada é que até então não havia em 1966 não havia nenhuma garantia aos domésticos e aos trabalhadores rurais. Isso só foi chegar em 1970. Em 70 foram instituídos benefícios aos jogadores de futebol profissional, trabalhadores autônomos, domésticos e os rurais. Ou seja, só em 1970 esse grupo de trabalhadores foi inserido, então, com garantias quando necessitasse, então, de um auxílio estatal para parar de trabalhar. Bom, nós estamos em 1970 e a gente vai dar um pulo a 1988, onde chegou a nossa Constituição Federal Democrática, onde trouxe muitos direitos e garantias fundamentais aos seres humanos.
E então chegou um capítulo muito importante, né, para a população, um capítulo que fala sobre a previdência social, onde abrange saúde, assistência e previdência, tá? Dentro da Seguridade Social. Ou seja, Seguridade é um gênero, saúde, assistência e previdência são espécies desse gênero. Mas essas espécies passarão por um vídeo próprio, onde eu vou adentrar e detalhar com vocês bem certinho, mas saibam que todas essas asseguram a população com alguns requisitos. E o que essa Constituição trouxe, para a população, mas o mais importante, onde eu estou, do que eu estou falando, artigo 194 e seguinte da Constituição, e o que ela trouxe para nós? Que a Seguridade Social é financiada por toda a sociedade. Toda a sociedade. Leiam o artigo e vejam as hipóteses de contribuição à Seguridade Social. A Previdência Social, então, tem caráter contributivo e de filiação obrigatória. Filiação obrigatória, eu vou entrar num vídeo depois, tá? Com cobertura em quais situações? Artigo 201. Artigo 201 é o artigo mais importante, onde diz quais são as hipóteses de recorrer à Previdência Social. Outros pontos importantes. Nenhum benefício que substitua a remuneração ou salário será menor do que o mínimo. E mais, igualdade entre o trabalhador urbano e o rural. Igualdade. Isso é muito importante, porque o rural apareceu há pouco tempo, surgiu como auxílio ali assistencial e agora aqui na Constituição se tornou igual a um segurado urbano. E aí sim, chegamos ao INSS em 1990, através da Lei 8.029, com a fusão do INPS e APAS para o INSS. Então aqui nós chegamos ao INSS e passamos aos próximos vídeos a falar desse instituto tão importante para a nossa sociedade.